Oi, pessoal. Olha que vídeo esquisito. Aqui são quase 3 horas da manhã. Aí vocês podem estar se perguntando assim, doutora, por que você está fazendo esse vídeo essa hora? Porque esse vídeo não é um vídeo sobre advocacia. Esse vídeo é um vídeo sobre ética, que apesar de ser um tema muito pouco falado, ele influencia muito na nossa vida. Bom, eu por acaso estou com roupa de dormir, porque eu estava dormindo, ou melhor, fritando na cama, tentando dormir de um lado para o outro, sem conseguir. Porque hoje aconteceu um episódio, assim, bastante triste na minha vida. Triste, triste, triste. Que foi o seguinte. Eu tenho um apartamento aqui em Portugal, que eu não moro por acaso. É um apartamento super grande, graças a Deus. Tem 5 quartos. E eu optei, ano passado, por alugar esses quartos em função da pandemia e tal, porque a princípio eu queria fazer um hostel ou um alojamento local. E essa era a proposta quando eu decidi comprar a minha casa e me mudar daquele apartamento. Bom, quero fazer um investimento, então vou fazer esse negócio. Mas veio a pandemia, então o hostel perdeu o seu efeito, o alojamento local também, e eu decidi que era melhor alugar os quartos. No entanto, justamente por causa da pandemia, eu passei por uma situação curiosa. Houve um casal que, por acaso, não posso dizer que era um casal amigo, porque na verdade eles eram um casal cliente, e depois, fruto desse relacionamento profissional, nasceu uma relação de maior amizade, mas super recente, sejamos francos. Ficou em situação de vulnerabilidade no país, tá? Ficou desempregado, enfim. O que aconteceu? Eu apressei a minha mudança e deixei esse casal morando na minha casa, ok? E dei continuidade ao projeto de alugar os quartos. Esse casal ficou na minha casa de março de 2020, até julho de 2020, sem pagar absolutamente nada, ok? Coisa essa que eu não acho que seja extraordinária. Eu acho que isso é o comum, é o que todo mundo deveria fazer por aqueles que estão, como eu disse, em situação de vulnerabilidade. Pois bem, e aí, por fim, em julho, eu aluguei os quartos da minha casa. Então, primeiro eu aluguei o quarto para um casal, depois eu aluguei a suíte para um outro casal, e depois aconteceu de eu oferecer a uma pessoa que ficasse no outro quarto de baixo por um preço reduzido, ok? O que acontecia quando eu morava naquele apartamento? Eu tinha uma média, já que eu morava lá 1 ano e meio, aproximadamente, das contas de quanto eu pagaria. Então eu falei para as pessoas que eu alugava os quartos o seguinte: olha, senhores, a média de contas aqui é de 35 euros, se a gente for colocar a totalidade dos quartos. Dividindo pelo número de pessoas, vai dar mais ou menos o que se gasta. Porque eu gasto 80 no máximo de conta de luz, 50 no máximo de conta de água, ok? E 38 de internet, e TV a cabo, etc. Então, dividindo pelos 5 quartos, dá em torno de 36 euros, 35 e pouquinho. Dividindo pelos 5 quartos. Assim eu fiz o anúncio e queria, a princípio, colocar as contas divididas. Mas aí vai, negocia aqui, negocia lá, acaba que as contas ficaram aqui englobadas no preço geral da locação. No primeiro mês veio alta, no segundo mês veio alta, no terceiro mês veio alta, no quarto mês veio um absurdo, sendo que eu, em que pagava, na época, no máximo 80 euros na minha casa,
Peguei uma conta de 196. Reclamei. Resolveu um mês. No mês seguinte, veio 170 e pouco. Reclamei de novo. E aí, por fim, agora, em fevereiro, veio mais 228,56. E eu reclamei pela derradeira vez. Eles, por fim, decidiram que iriam se mudar. E veio a conta de março, 222 euros. E a minha conta de água veio 155 euros. É claro que foi dada uma caução no início do relacionamento, né? Da entrada deles no apartamento. E eu decidi. Falei, olha, gente, extrapolou o nível do razoável. Então eu vou reter 50 euros de cada calção para compensar um pouco o prejuízo da conta de luz, porque eram 2 pessoas que estavam desocupando os quartos. Gente, eu fui tão xingada de tudo quanto foi jeito, dizendo que eu sou canalha, que eu não tenho caráter, que eu não tenho escrúpulos, porque eu descontei 50 euros de uma calção para cobrir um absurdo de contas que chegaram a 377 euros, quando na verdade nas contas da minha casa não passava de 150, ok? Quando eu morava lá. Aí vocês podem se perguntar assim, não, mas tinha mais gente? Não, não tinha. Já morou na minha casa, ok? Eu, Paula, Ariane, Cleiton e Gabriela. Assim que eu me mudei. Quem é a Paula? É a pessoa que trabalha comigo, que todo mundo conhece, enfim, que tem uma relação pessoal comigo. A Ariane era babá da minha filha. Quem é Cleiton? Era o esposo do babá da minha filha. Porque quando eu me mudei para Braga, eu trouxe ela e mais a Gabriela. 5 pessoas. Bom, eles se mudaram. A Paula foi para casa dela, a Ariane foi para casa dela. Então depois veio minha mãe, ok? E depois eu acolhi o Fábio. Depois eu acolhi por 2 meses Fabiana e Emerson. E em determinado momento da minha vida, eu acolhi o Juninho. Nesse intervalo de tempo aí, acho que tinham 6 pessoas morando, porque ele teve um problema de cálculo renal, ok? E vocês podem perguntar assim, e essas pessoas, doutora, pagavam para morar na sua casa? Nenhum centavo, ok? Era tudo absolutamente de boa vontade da minha parte. E em determinado momento, que aquele casal, como eu comentei, estava em situação de vulnerabilidade, nós moramos todos juntos. Então morou eu, minha mãe, Gabriela, o casal, que não convém mencionar o nome, mas enfim, 5 pessoas na casa, ok? E aí morou mais um menino que estava no quarto, que dividia apartamento com esse casal e tinha ficado lá, ok? 6 pessoas na minha casa. E foi isso, então, até, inclusive, que me incentivou a poder fazer a mudança rápido para minha casa, para, além de dar a devida liberdade para minha família, também dar esse apoio a esse casal. Então, assim, é incrível que, morando a mesma quantidade de pessoas, ou seja, 6 pessoas no mesmo apartamento, que eu morei durante 1 ano e meio, a conta simplesmente tenha triplicado em alguns meses, duplicado em outros meses, e essas pessoas não se acham abusivas. Elas acham que elas estão... a frase que eu ouvi foi o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um dos problemas da humanidade. A gente nunca, nunca, nunca se coloca no lugar do outro. A única coisa que importa somos nós mesmos. E eu digo para vocês o seguinte, toda essa conduta parece que ela é uma conduta de ganho, porque ela foca no individualismo, ela gera um veneno no coletivo. Porque se a gente se preocupasse sempre com o próximo, teria sempre alguém se preocupando conosco, ou seja, melhoraria a vida de todos. E eu digo mais, quem vai dizer mal a meu respeito é simplesmente porque não me conhece. Eu cogitei
Eu digo cogitei porque eu não levei a ideia à frente, porque não deixaram. Família não deixou, amigos não deixaram, Juninho na época não deixou, tá? Ele me proibiu de fazer isso. Eu queria abrir o escritório. O meu escritório tem 5 salas. E embaixo eu tinha 2 salas divididas, ok? Ou seja, era um ambiente com 7 cômodos. O escritório estava fechado em função da pandemia. Eu queria abrir as famílias que estavam desabrigadas. Falei, bom, lá não tem chuveiro, mas pelo menos o teto eles vão ter. Eles vão ter como fazer uma comida, tem micro-ondas, tem geladeira, tem 3 banheiros espalhados nos ambientes. Banho, efetivamente, não vai ser possível tomar. Mas eu até cogitei a possibilidade de fazer uma instalação de um chuveiro. E o Juninho falou para mim, você não faça isso de jeito nenhum. Por quê? Primeiro que não é um ambiente residencial, né? Segundo, que por mais que você faça, sempre vai ter alguém que vai falar mal. E aí, observando o comportamento dessas pessoas, eu posso dizer isso, pessoas que não me conhecem. E essas pessoas que me chamaram de canalha, diz que eu sabia que eu não tinha caráter porque eu fui descontar 50... Desculpa, mãe, tô gravando um vídeo. 50... Minha mãe tá reclamando que eu acordei, como eu falei, tá super tarde. 50 euros de uma conta de luz para compensar uma calção. Passaram o ano novo na minha casa, comeram à minha mesa, brindaram comigo. É o tipo de coisa que eu não consigo entender. Eu não conseguia dormir. E aí eu fico pensando assim, não adianta, Priscila, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eu não quero agradar todo mundo. Eu só quero que as pessoas parem de ser levianas, de falar coisas que não correspondem a quem a gente é, porque isso me machuca. Eu sou uma pessoa que sofre com injustiças, sejam as que acontecem comigo, como as que acontecem com o outro. Então, por isso que eu tenho essa visão mais do abrigar, do tentar resolver. Eu posso não ser a pessoa mais simpática, mas certamente eu vou ser a pessoa mais empática. Então, assim, às vezes a doçura, o encanto, a educação, queridos, isso é fachada. O mais importante é você se preocupar com o outro, seja de que maneira for e de como você demonstre. O importante é genuinamente mostrar o sentimento. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas falam: quem sacaneia brasileiro aqui é brasileiro. Mas não só. Aí eu tenho uma outra história para contar, também a respeito de locação. Eu, há um tempo atrás, incentivei um amigo a arrendar a casa dele. E ainda falei assim, olha, não seja especulativo, arrenda por um preço mais barato, porque assim você favorece quem está precisando. Assim ele fez. Ele arrendou uma casa de vila, como a gente chama aqui, é uma casa de aldeia, no Prado, por 275 euros. É uma casa de 2 quartos, tá? Incluindo a conta de luz, ok? Para você ver como essa questão da conta de luz é muito complicada. Essas pessoas moraram na casa dele e na época que ele morava só. A conta de luz dele não vinha mais de 30 euros. Essas pessoas que foram para a casa dele eram um casal. Era um casal e um gato. Ou seja, o gato nada vai gastar de luz. Essas pessoas fizeram com que a conta dele passasse de 190 euros. 190. De 30 para 190. Só para vocês perceberem aonde está o extrapolar das coisas. Então, ele falou para as pessoas, olha, desculpa, mas eu preciso pegar a casa de volta. Isso não tem condições. Já que o contrato reza que as contas estão incluídas e vocês não têm a menor parcimônia em relação ao uso dos serviços de luz, porque a água, por acaso, era da casa. Tinha poço, a água não se pagava. E aí, o que ele fez? Pediu a casa de volta. O que essas pessoas fizeram? Levaram tudo. A casa era uma casa mobiliada. E ela tinha garfo, prato, copo, jogo de cama, toalha,
travesseiro, tudo. Todos os pequenos objetos da casa foram levados por essas pessoas. Todos. Ele chegou na casa e toda vez que ele batia na casa para poder pegar a chave, queria fazer a vistoria, tô fazendo videoaula da faculdade, porque tá em quarentena, então a gente tá confinado e tal, não sei o quê. Nunca podiam atender. Fizeram a mudança, levaram tudo que podia, marcaram com ele na porta do Burger King, entregaram a chave e, se mandaram. E aí ele foi ver como é que estava o estado da casa. E veio falar comigo. Eu falei, vá à delegacia. Aí ele disse assim, Priscila, eu não vou perder meu tempo com isso, porque o meu tempo é valioso. Então, o que eu respondi para essas pessoas que me insultaram de tudo quanto era nome? Essa pessoa que me insultou de tudo quanto era nome em relação ao desconto. Eu falei assim para ela, olha, eu vou te devolver os seus 50 euros. Por mais que não seja justo, isso não paga a minha paz. E eu faço questão que você vá a qualquer tribunal reclamar de qualquer comportamento a meu respeito, porque vai ser um prazer para mim me justificar em juízo. Vai ser um verdadeiro prazer. E foi assim que eu terminei a história. Muito, digamos, mexida, porque é mais uma decepção com o ser humano que eu levo para mim diante disso tudo. Mas, assim, ainda convicta que existem pessoas honradas, boas, humildes e gentis a quem eu posso apostar a minha solidariedade, o meu coração, o meu desprendimento, porque eu acho que os bons se reconhecem. E quando você vê um comportamento como esse, em que você se afronta e tá às 3 horas da manhã sem conseguir dormir, é porque a leitura que eu faço é uma energia que não bate com a minha. E eu quero, a todo custo, me livrar dela. Ok? Então, esse é o meu desabafo de hoje. Fiquem atentos em relação aos negócios que vocês fazem, porque o imobiliário aqui é uma coisa que existe, que gera muito conflito, tanto de um lado quanto de outro. Porque a gente está lidando com seres humanos e, infelizmente, nem todos os seres humanos são comprometidos em honrar o próximo, ok? Beijinho, galera. Até o próximo vídeo.